Graça e paz. Neste momento, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui. Hoje temos assuntos muito importantes. Inclusive, temos que mostrar algo que aconteceu e as coisas que começaram já a acontecer a partir deste mês de dezembro. Meus irmãos, para isso nós vamos para a palavra do Senhor, aonde estaremos meditando e mostrando que tudo o que está acontecendo está ligado à palavra de Deus. Nós fizemos um estudo a respeito da besta que subiu do mar, em Apocalipse 13:1, que será o último grande governo mundial da história. E consiste em 10 reinos sobre o controle do anticristo, certo? Isto em Apocalipse 17:9, não é? E a mesma besta que subiu da terra em Apocalipse 13:11 fala sobre outra besta que ajudará a primeira, preparando o mundo para adorar o anticristo e enganar a humanidade, operando grandes milagres. Então será o falso profeta, Apocalipse 13:14. Meus irmãos, está havendo uma preparação no mundo para a adoração do sistema da besta e também para receber o governo mundial. E de acordo com esta palavra que eu estou te falando agora, nós mostramos no vídeo passado que houve um rapaz que teve uma revelação de Deus, uma visão, de que o governo mundial vai começar agora no início de 2022. Interessante, meus irmãos, que eu separo alguns sonhos, visões, não é, revelação que eu ouço, e eu peço ao Espírito Santo de Deus para me mostrar o verdadeiro fundamento. E eu tive vendo uma senhora esta semana que ela teve um sonho e teve também uma visão. Ela orava às 3 da manhã e a primeira coisa que ela teve foi uma visão de uma grande explosão na cidade onde ela mora. E também antes desta explosão, aquela cidade se tornou escura. E depois houve a explosão. Depois disto, ela perguntou para o Senhor o que significava. E ela foi dormir, meus irmãos. Interessante isso aqui. E ao dormir, ela teve um sonho que o Senhor aparece para ela no sonho e fala que em 2022 vai começar o governo da nova ordem mundial. Ela sendo brasileira, ela viu exércitos que já estavam controlando as massas, as multidões, e também fazendo perseguições contra as pessoas que não eram favoráveis ao regime, nem queriam colocar o identificador. Então, meus irmãos, são coisas que Deus está mostrando, e por isto estar acontecendo, é que nós temos que ficar vigilantes, sabendo que o Senhor está para cumprir a sua palavra no mundo. Se o governo do mundial começar em 2022 e a igreja pegar este início, ainda nós vamos ver muitas coisas aqui nesta terra. E eu quero mostrar para você na palavra do Senhor algo interessante sobre isto, uma prova cabal de que isto vai acontecer realmente, e também alguns acontecimentos desta semana. Então, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, e depois eu quero mostrar alguns acontecimentos que houve, não é, no mundo. Eu quero ler com você aqui em Apocalipse 17, onde a palavra vai dizer assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem e vê, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas,
com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação ou prostituição. É interessante notar, meus irmãos, que este vinho da sua fornicação é a falsa doutrina, são as heresias, a adoração a outros deuses, não é? A adoração a imagens. E esta grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, ela faz com que o mundo inteiro, meus irmãos, siga este falso cristianismo, levando as pessoas a comprar até a própria salvação, pagando indulgências e levando as pessoas a crer que elas podem receber o perdão do pecado através de uma pessoa pecadora, um homem que representa esta igreja. Se ele perdoar o pecado, essas pessoas serão perdoadas. Eu sei que você já está entendendo o que eu quero dizer. Continuando, a palavra diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Interessante aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo levou João a um deserto, e ele vê uma besta cor de escarlata, cheia de nomes e blasfêmia. Ou seja, este povo blasfema contra a palavra de Deus, contra a sã doutrina, ensinando heresias. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, significando que, através desta mulher, através desta religião, é que vai começar a dar o início da nova ordem mundial e do governo mundial. Inclusive, a pregação deste povo agora é para ter um mundo mais verde, mais sustentável. Eles adotaram até uma deusa chamada deusa Gaia, que é a mãe natureza. Então, meus irmãos, isto já está acontecendo no mundo, não é? E esta mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro. Púrpura e escarlata é a cor de vinho, não é? A roupa que eles usam até hoje, mostrando para todos, não é? Que eles são a identificação deste povo. E adornada com ouro, pedra preciosa, pérolas, significa que as riquezas das religiões foi concentrada na mão deste povo. Meus irmãos, depois que Roma invadiu Jerusalém nos anos 70, eles levaram os utensílios do templo. E foi descoberto agora que esses utensílios do templo estão no porão guardado ali no Vaticano. Não só os utensílios do templo, mas também o Papa que antecede ao Francisco, não é? Ele está preso, ele está preso porque ele é contra todas essas ideias, e os cardeais já estão fazendo reuniões para tirar este homem da liderança por causa das grandes blasfêmias, heresias e coisas pregadas, apoio aos homossexuais, apoio a essa classe de pessoas, ao casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Então, os próprios líderes desta grande religião já estão contra este homem. E esta semana saiu uma notícia que este homem está muito doente. Então, continuando, a palavra diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isto significa, meus irmãos, que
o mistério desta grande meretriz, a grande religião, mãe das prostituições. A palavra identifica a prostituição com adoração a ídolos, a imagens. A abominação é aquilo que Deus vê como abominação, que a palavra de Deus diz que Ele é santo e que nós não podemos ter outro Deus além do Deus verdadeiro, Adonai, Criador dos céus e da terra. O versículo 6 diz assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então eu quero te mostrar uma foto aqui para você meditar junto comigo. Depois nós voltamos aqui em Apocalipse 17, no versículo 7. Olha aqui esta foto que eu quero mostrar para você. Este lugar aqui, ó. Este grande prédio, esta basílica, é a necrópole do Vaticano e o túmulo de São Pedro, certo? Eu acho interessante que eles construíram um grande prédio em cima do túmulo de Pedro. E interessante, meus irmãos, que eles não se envergonham, porque foi Nero que matou Pedro. Pedro foi avisado pelo Espírito Santo que seria morto na perseguição depois que Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu. Mas mesmo assim Pedro ficou ali, na cidade de Roma. Interessante, meus irmãos, que ao ficar ali, os membros da igreja aconselharam a Pedro fugir. E ele começou a fugir, ele decidiu fugir. Mas quando ele chegou no portão à noite para passar e sair da cidade de Roma, ele teve um sentimento de que ele tinha que pagar um preço pelo evangelho. E ele voltou e se deixou ser preso e foi crucificado. Diz a história, não está na Bíblia, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não achava digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então, eu estou mostrando algumas imagens ali, não é? Do Vaticano, para você ter uma ideia, não é? A pompa, a riqueza deste lugar. Olha ali. O Vaticano impede exposição de fotos que mostram casais gays se beijando em igreja de Roma, né? Tá aí, ó, 2 homens, né? Então aqui tem algumas fotos da grandiosidade e da riqueza. Tem um ouro ali concentrado, não é? O ouro praticamente da riqueza das igrejas está toda na mão deles. Eles têm um banco próprio. Então, meus irmãos, como eu disse para você, que eu ia te mostrar alguns desses assuntos, e nós temos também a notícia de que cardeais estão unidos contra este Francisco para tirá-lo do poder, não é? Através do concílio ou reunião deles ali, eu não sei o nome certo. E também, meus irmãos, nós vemos que o governo mundial, através do homem, através da política e através das nações, já está se preparando, está quase pronto todas as coisas. Eu dei a notícia de que 1.400 satélites foram lançados na baixa atmosfera, mas houve esta semana a notícia de que serão lançados 42 mil satélites pela SpaceX de Elon Musk. E ele veio aqui ao Brasil, conversou com o presidente da República e eles acertaram para colocar internet ali no Amazonas e já estão colocando os cabos de fibra ótica no leito dos rios, no fundo dos rios, para levar a internet para todo o canto da Amazônia, não é? Fora isso, meus irmãos, nós vemos o crescimento do transhumanismo no mundo. O transhumanismo é a fusão do ferro e o barro
Como a palavra de Deus, ela nos diz que o ferro não se liga com o barro. E nós vemos que a palavra de Deus é verdadeira e que o homem já está criando o soldado universal, que é meio máquina e meio homem, mas, como a palavra diz, o ferro não se ligará com o barro. E também colocando voluntariamente o chip na sua mão direita e na sua testa. Fora isso, também esta semana saiu a notícia de que esta mesma SpaceX vai começar agora em 2022 colocar chip no cérebro das pessoas, além daquela rede neural, não é? A malha fina, a rede neural colocada no cérebro, eles vão colocar chip no cérebro. A pessoa vai ter superpoderes, meus irmãos. Até tem uns pequenos vídeos que eu já mostrei aqui no canal sobre isto. E fora isto, a parte verde, a mãe Gaia, a mãe natureza, regida pelo homem, não é? O maior líder da igreja mundial no mundo, o Francisco, ele está pregando que o mundo tem que ser mais verde. E na Europa, em vários lugares do mundo, eles já estão comendo insetos. Ou seja, eles criam insetos e não deixam comer coisas sujas, e depois eles comem esses insetos. Eles dizem que isto será muito útil, porque em breve será proibida a carne animal, o sacrifício de animal. Eles estão comendo baratas. Gafanhotos, nós sabemos que João, quando pregou o evangelho, ele comia gafanhoto com mel, não é? Fora isso também nós temos os conflitos que, de acordo com a palavra de Deus, são rumores de guerra. A Rússia disse que no começo de 2022 irá invadir a Ucrânia para tomar aquele território. E também a China, meus irmãos. A China está se preparando para invadir Taiwan, para tomar Taiwan, porque eu já expliquei em outros vídeos que Taiwan foi um grupo de pessoas que moravam na China, que fugiram do país no início do século e foram para aquela ilha e eles construíram ali o país. Hoje, Taiwan, este país ele é todo completamente autônomo. Ele tem tudo, ele tem governo, ele tem exército. O exército que ele possui são de 200 mil soldados. Então é um país completo. E eles são descendentes dos chineses. Mas Xi Jinping disse que ele quer anexar a ilha ao país chinês e não admite eles serem um governo individual e terem soberania própria e ser um governo democrático. Ele quer impor o comunismo, assim como o comunismo impera ali na China. Fora isso, meus irmãos, nós sabemos que o mundo ele vai de mal a pior. Coisas acontecendo, catástrofes, tsunamis, não é? Furacões aconteceu esta semana nos Estados Unidos, de grande devastação e destruição, tá certo? Que sempre nesta época acontece furacões, mas nós falamos quando é exagerados e são assim marcantes. Fora isso também, um outro vulcão ali na Indonésia, ele entrou em erupção e até agora fora os desaparecidos, não é? Fora os desaparecidos, 39 pessoas já foram consideradas mortas. Então tem um vídeo aqui que mostra a destruição causada por vulcão na Indonésia. Eu quero mostrar para você aqui neste vídeo o antes e o depois. O antes e o depois neste vídeo que mostra, né? Mostra aqui, vamos focar um pouquinho aqui. Aqui onde eu estou com a seta do mouse, as cidades, não é? Ali. E aqui a devastação. Vamos pôr para rodar aqui um pouquinho. Então aqui os lugares ali no pé do vulcão, né?
E também, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Antes da erupção do vulcão Semeru, na Indonésia. Antes, não é? E o depois, olha aí, cobriu completamente aquele lugar ali de lavas cinzas. Antes também ali, vegetação, casas, não é? E o depois, toda coberta, não é? Um outro lugar antes e depois. Então, é até aí. Nós não vamos mostrar mais para não infringir os direitos autorais. E fora isso, meus irmãos, nós vemos que o vulcão ali, Cumbre Vieja, ele ainda está ativo. Ele está ativo e dando muito, muito trabalho, muita notícia, não é? E agora parece que ele começa a entrar em colapso. Vamos voltar aqui um pouquinho na palavra de Deus, que tem uma revelação muito importante aqui. O versículo 7. E o anjo me disse, por que te admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então ela vai ser apoiada pela besta que há de carregá-la, o animal leopardo, que eu já te mostrei, e é o governo das nações, que são 10 cabeças, não é? Que tem 7 cabeças, 7 e 10 chifres, ou seja, 10 nações e 7 governos. E a besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então, meus irmãos, está chegando este tempo em que esses 10 reis receberão este poder por 1 hora, não é? Juntamente com a besta. Interessante que a besta vai dirigir esses homens a formar o governo único, o governo global. E depois desta formação, não é? Aí eles vão entregar o comando das nações para o anticristo. Eu já disse para você que eu vejo uma grande dificuldade é a soberania das nações, como os Estados Unidos, que tem o seu PIB um dos maiores do mundo, não é? E a sua economia, que é a maior do mundo. O dólar também é a moeda mais forte no mundo, e depois vem o euro. Então esses países, eles têm uma soberania. Eu não sei como isto vai acontecer, meus irmãos, de esses países abrir mão da sua soberania. Então, por isso que muitas pessoas veem que acham que é uma teoria da conspiração falar num governo mundial e adotar uma moeda única. Uma moeda única seria extinguir as outras moedas, como o dólar, o euro, não é? E também a religião única, nós vemos que ela já começou, ela já está sendo formada. E uma das coisas interessantes, meus irmãos, é sobre isto aqui, ó. Sobre isto aqui, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, meus irmãos, é algo, não é? É algo que muitos estudiosos eles estão comentando que
como que eu poderia dizer assim, para não assim infringir, não é, os direitos autorais. Eu quero mostrar para você aqui, ó, um pedaço do vulcão, certo? E também falar sobre isto. Vamos mostrar aqui um pedaço do vulcão, do que está acontecendo no Cumbre Vija, ali em La Palma. Eles falam, meus irmãos, que este homem, ele está sendo conservado, muitas linhas escatológicas, inclusive as linhas da igreja adventista, não é? Eles falam que este homem está sendo conservado porque ele morreu, ele foi, não é? Ele dirigiu esta grande igreja, mas já não é. E ele voltará. Ou seja, um demônio vai se apossar daquele corpo e ele vai ressuscitar. Então tem uma linha que estuda desta forma. E que este homem será o dirigente desta grande religião. Não da parte política, onde está o anticristo, mas da falsa religião, a religião ecumênica, que ele vai dominar, que vai dominar o mundo inteiro, como eu mostrei para você. Muitas e muitas religiões já assinaram, né? Já assinaram com esta igreja. Muitas pessoas já assinaram com esta igreja. E uma coisa que eu quero te mostrar para nós finalizarmos o vídeo aqui é isto aqui, olha. É isto aqui. Então, este homem aqui que morreu, né? Que todos sabem. E é isto aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar outra palavra aqui. Eu não estou conseguindo achar, mas deixa eu fechar aqui, que nós vamos achar esta foto para te mostrar uma coisa muito interessante, que eu quero fechar o vídeo e te mostrar isso aqui. Vamos ver se a gente acha aqui agora, né? Para te mostrar esta foto. Eu creio que agora vai abrir, né? Aqui.
Eu queria te mostrar a foto dele no mausoléu, para você ver, não é? Aqui. Aqui achei alguma coisa. Aqui foi quando o caixão foi tirado, né? Que fala, ó, quando o caixão foi levado, né? A capela aqui, ó, de São Sebastião, né? Eu vou te mostrar, quero achar uma foto. Uma foto. Quer ver? Você quer ver que eu acho que tiraram isso aqui? Tiraram da internet? Pode até ser. Mas vamos deixar aí nos comentários. Eu sei dizer, meus irmãos, que ele está perfeito ali, viu? Perfeito, inclusive, ele tem traços assim de uma pessoa que está dormindo. Se alguém achar a foto, depois me avisa, tá bom? Coloca aí nos comentários. Nós vamos encerrar por aqui este vídeo, desejando que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz ela inunde a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.